Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Mente Artificial. No episódio de hoje temos aqui a nossa convidada Marília Ribeiro da Silva. Vou ler o mini CV dela. Marília tem 5 anos de experiência na área de dados e atualmente trabalha como cientista de dados Tech Lead no César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, de forma remota. É apaixonada por Python, também sou, análise de dados, aprendizado de máquina e vem se aventurando com redes neurais aplicada a processamento de linguagem natural. Possui experiência em construção de dashboards, análise de dados voltadas ao ciclo de vida de clientes, software as a service, ou software como um serviço, storytelling, data storytelling, contagem de histórias de dados, análise de teste A e B, desenvolvimento de produtos de dados utilizando aprendizado de máquina supervisionado. Sua trajetória acadêmica iniciou lá no IFC Araquari, com o curso técnico de informática e com graduação em sistema de informação. Seguiu se especializando em IA e aprendizado de máquina pela PUC de Minas Gerais e está finalizando a especialização em processamento de linguagem natural pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com a AKCIT, que é o Advanced Knowledge Center for Immersive Technologies, ou Centro de Tecnologia Avançado de Conhecimentos Imersivos, alguma coisa assim. Marília iniciou sua jornada profissional na fábrica de software, lá no IFC Araquari, e já passou por várias empresas, como IT Flex, Cibersegurança, Conta Azul e atualmente está no César atuando em soluções para o setor de óleo e gás. Marília, seja muito bem-vinda ao programa Mente Artificial. Estamos aqui muito animados para hoje ouvir exatamente as duas áreas. Será que precisamos saber isso? Como é que fica as duas áreas? Ciência de dados e inteligência artificial. Vamos lá? Vamos lá. Eu agradeço o convite, estou bem animada aí para essa conversa. Tá bom. Então vamos lá. Vamos passar então para a primeira parte, primeiro item desse bloco. Quero falar sobre começos e caminhos. Bom, como é que foi, conta para nós aí, que você se aproximou da área de ciências de dados e IA? Isso, digamos assim, já estava nos teus planos desde o início da tua carreira? Certo. Não estava. Eu ingressei na faculdade, de Sistemas de Informação e eu tinha mais ou menos uma noção do que viria pela frente por conta do curso técnico lá do IFC, né? Mas naquela época a programação não era o que eu mais gostava. Eu sabia que eu gostava muito de banco de dados. Então meu objetivo era encontrar alguma coisa na área de banco de dados que me levasse, né, pro mercado. E daí logo nos primeiros semestres eu tive aula com o professor Fernando Braz. Certo. E ele apresentou... Que hoje é o diretor, inclusive. Isso. E ele apresentou o projeto de pesquisa dele e me envolveu mais alguns alunos, né, no projeto de pesquisa lá de mineração de dados de trajetórias. Aquilo ali me encantou, assim, chamou muito a minha atenção. Foi um momento bem diferente, assim, durante a academia, sabe? Porque tinha participado já lá na fábrica de software de alguns projetos de desenvolvimento, mas quando tive contato com esse projeto, eu senti aquele calorzinho no coração que nem eu senti quando estava estudando banco de dados. Banco de dados. E depois a gente teve algumas matérias ali com foco, né, em inteligência artificial, inclusive foi com você, né? E isso também foi despertando minha atenção. E depois a disciplina de estatística também eu consegui relacionar algumas coisas, sim, sabe? Sim. E ficou claro para mim que eu queria trabalhar com isso. Só que assim, na faculdade eu achei que eu pensava assim, eu tenho que ser um gênio para conseguir entrar nessa área, porque não vai dar certo, né? Aquela síndrome de impostor, né? E aí então, terminei a graduação, fui pro mercado de trabalho, trabalhei como desenvolvedora de software nos primeiros anos, né? E depois acabei indo participar de uma palestra de uma colega lá do IFC, a Vanessa Rolim. A Vanessa Rolim. Ela estava no Conta Azul, eu acho. Estava na Conta Azul, Ela foi fazer uma palestra lá justamente sobre como era a carreira na área de dados, né?
trazendo um gancho assim para... Era um fórum só de mulheres, né? Porque a ideia também, no final, era dizer que eles estavam com vagas abertas e queriam que as mulheres também se candidatassem para a vaga, né? E a ciência de dados ainda estava no começo, Estava no começo. Ainda que estava lá, começando a submergir, vamos dizer assim. Né? Isso. Aí eu falei assim, Vanessa, perguntei assim, você acha que faz sentido, né? Já que tem vaga, assim, o meu perfil faz sentido? Porque eu estava muito segura ainda na época, né? Eu queria mudar, porque eu achei que eu já estava com uma base legal, assim, de programação, e eu queria seguir o caminho que eu tinha descoberto na faculdade. Aí ela falou assim, não, se candidata porque tem que tentar. Aí com a motivação que ela passou lá naquele momento, né? E também com o contato de histórias de outras mulheres que estavam lá naquela palestra, eu falei assim, eu vou me candidatar, mas aí eu comecei a me candidatar para outras vagas também. Entendi. Aí fui fazendo algumas entrevistas e fui percebendo assim, não, eu tenho habilidade para isso, né? Pelo menos para começar. Certo. E daí, o primeiro contato de fato foi na Conta Azul. Eu acabei passando na entrevista da Conta Azul e ingressei como analista de dados. Aí depois... Mas não usava IA ainda? Não usava IA ainda. Era mais uma parte de você entender... Ciência pura. Pega o... Isso, entender o dado lá, fazer reporte... Dados, faz a limpeza, faz o cleaning, que a gente chama, né? Faz a limpeza dos dados e depois começa a fazer as análises, é isso? Isso. Usava Pandas? Usava Pandas, Python. É uma biblioteca para trabalhar com ciência de dados, tá, pessoal? E daí, trabalhava muito com visualização de dados, né? A gente fazia dashboard, apresentava pro time de negócio, né? Apontava caminhos, né? Ajudava, na verdade. A gente não tomava decisão como time de dados, mas ajudava suporte o para time a tomada de negócio, da decisão. Isso, com base nos dados e nos gráficos que a gente estudava e apresentava para eles. Então era uma coisa estratégica. Assim, era bem estratégico. Vocês mostravam o caminho. Exato. Legal. Aí começou a pandemia, né? E daí, muito conteúdo, assim, sobre a área de dados. E daí, eu acabei, assim, já estava um tempinho, já entendi um pouco das divisões das profissões dentro da área de dados, né? Sim. E queria seguir na ciência. Entendi. Aí fui trilhando, assim, na pandemia mesmo, né? Várias palestras. Tá. Aí acabei ingressando na pós-graduação da PUC Minas, né? Para ter uma visão mais ampla, com foco em IA mesmo. Daí já era com o IA junto. Ali era IA. Aí no finalzinho da pós-graduação, eu acabei migrando, né? Para ciência de dados, de fato, e comecei a trabalhar com essa parte de IA. Tá. Agora me diga o seguinte, você falou que essa carreira, você construiu essa tua carreira nessa área. E o que você considera importante nessa formação ou trajetória para quem quer hoje trabalhar na área com IA e ciência de dados? O que seria legal hoje? Eu acho que a pessoa precisa construir uma base de conhecimento sólida. Porque hoje a gente tem muito curso na internet, assim, às vezes é muito superficial, né? E eu acho que, assim, e tem de tudo. E agora, com a chegada da IA generativa, as pessoas acabam ingressando direto na IA generativa. Mas é importante dar um passo atrás. Aprender a base de conhecimento ali, estatística. Não tem como fugir, né? Por mais que no dia a dia você possa não fazer conta na mão, você tem que entender um pouco de estatística. Isso. Tem que entender os modelos clássicos, né? Supervisionados ali, classificação. Não supervisionado, classificação, regressão, clusterização. Isso. E depois você pode seguir um caminho aí para as IAs que estão em alta agora, né? Do visão computacional, processamento de texto, mas a base tem que ser construída, porque é muito importante para o seu raciocínio enquanto cientista ali, né? Enquanto você está fazendo experimentação. Tá. Agora me diga, o que você destacaria, então, com isso que você falou, e quais os principais desafios e até aprendizados para uma pessoa que quer trabalhar na área de dados, mas usando IA no dia a dia dela? Você acha que faz isso no teu dia a dia? Sim. Eu vou citar alguns desafios aqui. Eu acho que um deles é a questão de recurso computacional, principalmente se a pessoa quiser entrar nessa área de deep learning, processamento de texto, visão computacional. Porque se você está estudando ali, você no seu momento de estudar, você já tem algumas limitações de hardware mesmo, né? Porque demanda de muito processamento, precisa de GPU e tudo mais.
Para as empresas isso também é um desafio, porque nem todas as empresas têm recurso financeiro para bancar um time de ciência de dados, né? Às vezes as empresas querem estar utilizando alguma coisa de inteligência Mas artificial. o salário hoje está num nível legal, o salário? O salário da área, sim. Tá, né? Né? Mas às vezes a empresa não tem suporte para... Porque assim, principalmente olhando agora, né, para a parte de IA generativa, a gente vê na mídia, né, que esses modelos aí, eles custam, né, tem um custo super elevado. Então, precisa, além da equipe, você tem que manter uma estrutura para isso. Então, isso é um limitante também, não só para o profissional, mas para a empresa. E eu acho que essa é uma mudança constante. A pessoa tem que querer buscar conhecimento, sim, porque tem muita mudança e tem que estar buscando conhecimento constante para estar atualizado, né? Boa. Vamos para aquele segundo tópico ali agora, IA em ação. Você estava falando sobre os modelos, por exemplo, se usar modelos como redes neurais, você acha que eles sempre serão a melhor escolha ou você acha que às vezes tem umas soluções mais simples que funcionam melhor? Tem solução mais simples que funciona melhor. Quais seriam, então? Os próprios os modelos tradicionais, mesmo, tanto supervisionado quanto não supervisionado, né? São então nem precisa usar uma rede neural assim mais profunda e tal, não precisa. Porque... Viu, pessoal? Rede neural profunda. Quando é uma rede neural, só que ela tem mais várias camadas, então ela tem mais tempo para processar e para dar uma resposta melhor. É isso. Tá? Isso. Assim, tudo depende do problema que você está trabalhando, né? Se você está trabalhando com dados tabulares, que vamos exemplificar aqui, é como se tivesse formatado numa planilha de Excel lá, isso. Né? Tudo em coluna, com registros. Isso. Se você está trabalhando com dados nesse formato, de repente, um modelo tradicional ali que roda rapidinho, consegue treinar. Claro, tem o seu tempo de processamento, mas comparado a uma rede neural, ele é super rápido, né? Você experimenta uma ali... bibliotecazinha tipo Scikit-learn ali, ele resolveria a coisa. Exatamente. Em vez de usar um PyTorch, usar um... Isso. Tá. E além disso, tem a vantagem que você consegue... muitos desses modelos você consegue entender o resultado. Coisa que na rede neural, a interpretabilidade ela é mais complicada, né? Na tua experiência, quais são os cuidados mais importantes para você, por exemplo, aplicar o aprendizado de máquina em projetos reais? Eu acho que a preparação do dado ela é muito importante, né? Porque a gente faz uma série de manipulações, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está segmentando alguns dados, a gente precisa cuidar que eles sejam representativos naquele contexto que a gente está trabalhando. Quando a gente fala assim, por exemplo, né, algo que é mais fácil de falar, se a gente está lidando com questões socioeconômicas ou com questões raciais, a gente precisa tomar muito cuidado para não ter um viés, né? O nosso modelo pode ser um modelo que acaba discriminando. Que tipo de colunas pode excluir ou incluir? Exatamente. Isso pode gerar viés, né? Pode gerar viés. Então a gente precisa tomar... É um processo assim que exige... Né? Por mais que às vezes a gente está acostumado ali, acaba sendo um processo bem estruturado, a gente sabe quais são os passos que precisam ser executados, mas a gente precisa pensar muito no que a gente está fazendo para não ter viés e o modelo apontar sempre para o mesmo caminho. Ele precisa ser um modelo generalista, certo? E quando a gente está trabalhando com domínios que a gente não conhece, por exemplo, trabalhar com profissionais da química ou da engenharia, né? A gente não tem conhecimento sobre essa área. E a gente precisa estar muito perto do cliente ali ou da área de negócio para conseguir... Que é o especialista do domínio para poder ter... Exatamente. E só daí vem essa pergunta, quando você está lidando com esses caras de outra área, que não é a área de expertise nosso, né, de conhecimento, como é de especialidade, existe uma certa reticência da parte deles em, tipo... divulgar mostrar esse conhecimento quando você está perguntando para eles ou não? É só uma curiosidade. Depende do profissional, assim, depende muito. Tem pessoas que têm medo de compartilhar dado, por exemplo, porque dado é muito sigiloso, né? É algo bem estratégico. Mas a gente tem que trabalhar com algumas estratégias de comunicação, até estratégias de design, que é algo que a gente utiliza muito, sabe? De dinâmicas para que a gente consiga extrair esse conhecimento de domínio e explicar a importância, né, dele estar compartilhando esse conhecimento
para que o modelo seja assertivo e as pessoas queiram utilizar, né? Tem técnicas, né? Exatamente. Para poder fazer essas entrevistas e tal. Eu me lembro. Eu tenho uma parte de introdução ao conhecimento na IA que eu falo sobre isso. Existe uma série de coisas que a gente tem que fazer para poder obter esse tipo de coisa. Senão você não vai conseguir, né, falar com uma pessoa, obter essa informação que você quer tão necessária para poder colocar, para poder puxar os dados, etc. Muito bem, então eu penso que podemos encerrar esse bloco. Voltaremos logo a seguir. Até mais. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da cidade, com a palavra final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro. E eu tô aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45, eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, pessoal, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos. Neste bloco, vamos falar sobre tendências, reflexões com relação à IA e à ciência de dados. E depois vamos falar sobre algumas coisas em termos de dicas e inspirações para as pessoas que estão querendo até, inclusive, entrar nessa área. Muito bem, Marília. Bom, nos últimos anos a gente tem notado que o uso de modelos de linguagem, né, hoje das IAs generativas, que não deixam de ser modelos grandes de linguagem, né, tá? Como você vê esse movimento usando isso dentro da área de dados? Eu vejo que tem muitas aplicações, sabe? Tem sido um movimento assim para a área de análise de documentos, por exemplo. A gente tem aqueles PDFs, até imagem mesmo. Análise e reconhecimento de documentos. Análise de reconhecimento de documento. Tá. Até se, de repente, quando tem uma imagem que contém um texto, você consegue também extrair o texto que tem ali, né? Por exemplo, cupom fiscal, né? Tem para a área do setor financeiro, se você estiver prestando conta, você consegue, né, fazer o processamento daquele texto da nota ou do cupom fiscal. Entendi. E, de repente, trabalhar com modelos de similaridade para questões financeiras mesmo, né? Fazer prestações de contas e por aí vai, né? O setor jurídico ajuda ali na hora de você, de repente, estar pesquisando uma legislação, comparar coisas, né? É algo muito aplicado ali no setor jurídico, essa parte de processamento de texto. Então, ajudou muito na evolução de aplicações. Sem falar que chatbot, agora a gente tem uma comunicação muito mais confortável, né? Vamos dizer assim, do que antes, que parecia que literalmente era um robozinho que estava te atendendo ali. E agora você consegue ter aplicações em que como você... se fosse uma coisa mais humanizada. Mais humana. Humanizada, assim? Isso. Ah, é? Porque eu ainda acho muito, muito robotizado isso. Assim, esses chatbots de sites, assim. Eu ainda não... Tomara que eles melhorem isso, né? Isso, com os modelos de linguagem a gente consegue. Agora consegue a coisa melhor. Consegue fazer, mas assim, tudo depende de recursos, da forma que você vai passar as instruções para esses modelos. Mas sim, é sempre um processo de experimentação, até que, assim, a gente tem o poder para fazer isso, mas a gente tem que conseguir chegar lá passando as instruções, né, para o modelo e treinando ele da forma adequada. Puta, agora você estava falando, isso me fez lembrar, lá em 97, quando eu fiz o meu mestrado, lá na PUC Paraná, era análise e reconhecimento de documentos. Naquela época, aí, a minha monografia, de dissertação, aliás, era para achar numa folha de documento impressa de fax. Tem muita gente que nem sabe o que é um documento facsímile. Era uma maquininha que imprimia. Você mandava mensagens para as pessoas em forma de carta, assim, e recebia aquilo impresso. Era uma impressora térmica, recebia o papel térmico. E aí
você tinha que localizar, que eles chamavam em inglês block address location, localização do bloco do endereço. E você tinha que localizar na imagem, converter essa imagem para um texto e localizar onde é que estava o bloco do texto, do endereço, do remetente, para quem que ia, aliás, para o destinatário, para quem que você ia mandar. E aí a minha proposta, a minha contribuição era para poder identificar para quem que era, e aí mandava como um e-mail para a pessoa da empresa receber, porque aí era muito mais rápido que se ficava impresso lá na máquina do fax, lá da empresa, só tinha uma máquina de fax, e os caras esqueciam aquilo, às vezes aquilo caía o papel, e o cara não recebia o fax com alguma mensagem importante. Então, porra, tu vê como isso tá, como tá avançado isso. Pô, hoje você coloca, por exemplo, você sabe disso, você pega uma IA dessa, você coloca lá um arquivo PDF e pede para ele analisar o arquivo. Pode ser até um arquivo que tem texto e imagem junto. Sim. Ele faz tudo, ele faz a conversão e já lê e já te dá a resposta. E isso de forma assim muito mais rápida do que no passado, né? Muito. A gente tinha que trabalhar muito os dados, usar muita estatística também para conseguir trabalhar, né, com os modelos, e agora facilitou bastante para a gente. Putz, bacana. Vamos lá. Com a popularização, né, porque hoje é o que a gente mais ouve falar, é isso, né, IA generativa, IA para lá, generativa para lá, IA generativa para cá. Você acha que o papel dos caras, dos profissionais da área de dados, vai mudar? Ou se mudar, em que sentido você acha que vai mudar isso? Eu vejo assim, a primeira área, como eu trabalhei como analista de dados, né, eu vejo que talvez uma das primeiras áreas, eu não acho que vai acabar, sabe? Não, né? Mas eu acho que muda um pouco o estilo de trabalho, porque a IA, ela é uma ferramenta, né? Você tem que saber operar essa ferramenta para ter o melhor proveito dela. Certo. Hoje, por exemplo, o analista de dados numa empresa, ele é responsável ali por fazer as consultas SQL para poder montar os gráficos e tudo mais, né? Às vezes ele utiliza a linguagem de programação para isso, mas é muito comum ali utilizar a linguagem SQL, que é uma linguagem de consulta a dados num banco, isso. Né? Só um detalhe. SQL, quer dizer Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. É uma forma que se criou lá atrás para você fazer consulta a um banco de dados, tá, pessoal? Fecha parênteses, Marília. Sim. E hoje, com a IA generativa e o processamento de texto, né, você consegue passar uma pergunta e essa IA conseguir transformar a pergunta num SQL, que é algo que o profissional ali faria manualmente. Claro que ele ainda pode fazer esse trabalho. E ele alucina. Pode alucinar. Pode alucinar. Você, da mesma forma, né, como toda IA, você precisa fazer um bom tratamento, passar boas instruções, porque o dado que entra, né, se entrou dado ruim, vai sair dado ruim. Claro. Então tem que ter todo esse trabalho. Tá. Mas eu acho que agiliza o trabalho do analista, mas ao mesmo tempo, de repente, ele pode ter outras pessoas que não são da análise de dados também podem utilizar essa ferramenta e acabar deixando o analista de dados um pouco de lado. Então, o papel do analista, eu vejo que ele acaba sendo mais um papel de consultor, de ensinando como você interpretar esses dados, porque tem muita gente que não consegue, né? Tem essa dificuldade de ler um gráfico. Não gostava de matemática lá na escola, né? Entendi. Aí agora vai ler um gráfico, tem dificuldade. Então, eu vejo que o papel do analista muda um pouco, né? Hoje, ele já é um consultor, algo que te ajuda ali no processo de interpretação, mas eu acho que começa a evidenciar um pouco mais esse papel mudando um pouco, né? Ele sai um pouco mais do operacional e fica um papel mais estratégico. Isso. Ele funciona como um consultor, mas não vai. Acabar não acredito, né? Que não. É só o cara se especializar um pouco mais, né? Isso. Claro. Entendi. Com essa, na sua opinião, o que é que então realmente, nisso que nós estamos falando agora, diferencia então um bom cientista de dados, um cara hoje, você é o que é uma cientista de dados plena, você é plena hoje. Sênior hoje. Sênior, então é o nível mais alto, né? Isso. Um cientista de dados hoje em um cenário onde a IA está cada vez mais presente. Acho que talvez você até pode complementar com aquilo que você falou. Como é que você veria isso? O que diferencia, na verdade, então, o cara, cientista de dados, que tem um IA hoje presente nele? Sim, é aquele que não está só apertando o botão, né? Ele tem que entender aquilo que ele está fazendo, tem que entender a teoria por trás, por mais que no dia a dia a gente não vá
porque a métrica assim, e ficar no livro lá, né, falando coisas sobre o autor. Não vai fazer isso no dia a dia. Mas tem que entender por trás o que ele está fazendo. Para não ser aquele cara que só aperta botão. E tem que ter uma habilidade interdisciplinar, que é de comunicação mesmo, sabe? Ele tem que saber traduzir aquele conhecimento técnico, que é bem difícil de entender, né? Até para a gente que trabalha, é um conhecimento complexo. Conseguir traduzir isso para pessoas que estão ingressando e também traduzir esse conhecimento e conseguir dialogar com o cliente ou com a área que você está atendendo ali, que está utilizando o teu produto de inteligência artificial, né? Então, a habilidade de comunicação ela é essencial para o profissional de dados, porque ele não vai ser aquela pessoa que só recebe a demanda pronta ali. Ele também participa do processo de construção da solução. E por isso essa habilidade de comunicação é muito importante com o cliente, sabe? Tá. Daí, me diga o seguinte, e aí com relação a isso, esses caras profissionais, quais seriam esses cuidados que eles teriam que ter para poder aplicar esse conhecimento, porque agora tem IA junto, nos projetos reais? Em relação a cuidados, eu acho que a questão de, por exemplo, você tem que ter cuidado com o sigilo dos dados, certo. O anonimato ali, né? Da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tal. Exato. A parte de vieses também, ela é bem importante, até na parte de processamento de texto, né? Por exemplo, a IA, ela tá sendo grosseira ou de repente tá disseminando fake news, coisas assim. Você tem que cuidar com questões. Eu acho que o desafio maior são as questões éticas e o pensamento, a questão reflexiva ali, né? Esse é um desafio muito grande, sabe? Porque quando a gente lida com um grande volume de dados, às vezes a gente não tem noção detalhe a detalhe do que o dado tá trazendo. Mas a gente olha num contexto mais amplo, né? Entendi. E às vezes ele precisa ter esse pensamento e no dado que ele está visualizando ali, tentar, né, ter esse estalo e de repente, a gente tem que seguir por esse caminho que de repente tá, sei lá, tem algum viés ou tá violando alguma questão ética, sabe? E aí, às vezes, tem que chegar a excluir algumas coisas em termos de registro. Se teve que fazer isso, terá, para excluir ou não? Na minha experiência, bom, eu não cheguei a trabalhar com questões nesse ponto assim, da parte ética. Tá. Mas sim, às vezes é preciso você excluir um registro ou, de repente, tratar ele de uma outra forma para que ele possa ficar mascarado, sabe? Para você não expor uma pessoa, não expor um registro, para, de repente, né? A gente sabe que isso pode acontecer, não deveria, mas pode acontecer, né? De um vazamento de dados, para que esse dado ele não fique exposto, né? E isso pode acontecer, aconteceu com você na tua carreira? Na minha carreira ainda não, mas é algo que a gente sabe que pode acontecer, né? Não deveria, mas a gente vê aí nas grandes empresas, né? Grandes vazamentos de dados, e isso é bem... Mas eu acho que é mais por espionagem, talvez, né? Isso. Né? Então é isso. O que mais que eu teria que falar para você é que nós estamos bem adiantados aqui com o nosso assunto. Talvez eu teria que passar para o outro assunto, que seriam as nossas dicas e inspirações com relação a isso, sabe? Quais ferramentas, linguagens ou frameworks, né, que são esses pacotão que a gente usa, que você considera essenciais para quem quer trabalhar? IA e ciência de dados. Eu acho que ele, começando do começo mesmo, né? Tem que ter uma boa base de Python. O pessoal trabalha com R também, mas eu acho que uma boa base de Python, que é o que a gente utiliza no mercado. Python é uma linguagem de programação específica, tá, pessoal? E algumas bibliotecas, né? Como o Scikit-learn, PyTorch ou TensorFlow, para quem tá, o Keras, né? Ali para quem está trabalhando com redes neurais profundas. São bibliotecas do Python que é para a gente trabalhar com isso, tá? NumPy, SciPy ali, que são mais para a parte matemática e científica, né? E assim, para quem tá, daí tem, para quem tá trabalhando assim com problemas de processamento de texto, por exemplo, né? Ou até para visão computacional, se especializar em algumas bibliotecas de grandes modelos, né? De
Então, O NLTK dá para usar? o NLTK também é uma biblioteca ali de processamento de texto que é daquela visão mais da abordagem clássica de processamento de texto, né? Sim. O NLTK, o Spice. O Spice, tá. Tem outras bibliotecas ali, mas essas são as principais, né? Mas quando a gente está falando de grandes modelos. Tem a parte dos Transformers, né? Lá daquele site onde veio o GPT e tal, quando começou tudo, né? Lá no Hugging Face. E uma biblioteca bem importante agora também é o LangChain, para a gente trabalhar com agentes, né, autônomos aí, né? O que seria o agente ali, né? Fazendo o papel de uma pessoa ali, né? Orquestrando. De repente. Sei lá, você faz uma pergunta ali, né, para a inteligência artificial, esse agente vai lá e tenta buscar a resposta para essa sua pergunta e te devolver, né? Então, e esse LangChain, ele vai fazer esse processo, né, do agente e conseguir armazenar todo o histórico ali de conversa que você tem, né, com... Eu tinha falado já em uma vez anterior, pessoal. Na verdade, já estamos numa versão 3.0 já das IAs generativas, que seria hoje existem as IAs generativas multi-agentes, ou elas são agentes, se transformam. E essa LangChain é uma biblioteca que exatamente faz isso, né? Você programa uma IA generativa para ser um agente. Então, automatiza, ele faz as coisas no determinado horário, esse tipo de coisa, né? Isso. Então, essas são as principais hoje, para poder trabalhar com isso. Na parte tradicional e para quem está querendo seguir aí, para essa parte de grandes modelos, IA, né? Grandes modelos, IA e ciência de dados. Isso. Tá? E você tem algum recurso de aprendizado, por exemplo, existe algum que você poderia indicar, livro, curso, canal, comunidade que você recomenda para que o cara que quer, para a pessoa que quer mergulhar nesse novo universo, vamos dizer assim? Sim. Eu acho que é importante, sim, destacar algumas comunidades, porque me ajudou muito, sabe, ingressar em algumas comunidades, porque ali você vai encontrar pessoas em vários estágios de carreira, né? E as pessoas compartilham muito conhecimento. Então, uma comunidade que eu acho bem bacana ali é o Data Hackers. E tem... eles têm vários formatos de comunicação. Um desses formatos é um canal no Slack, né? Ou no Discord. Agora eu não me recordo, mas eu acho que é no Slack. E tem YouTube, tem uma série de formas de comunicação, né? E para as mulheres, né? Puxando aqui meu gancho, assim, que foi como eu acabei me aprofundando mais e adquirindo conhecimento ali. Tem a comunidade do Mulheres em Dados, tem a comunidade do WIDS. Do WIDS, e tem uma comunidade de mulheres também para processamento de texto, que é Mulheres no PLN, se eu não me engano. Eu acho que, de comunidade, eu acho que seria isso. E para essa parte, né, de vieses, né, que a gente estava comentando, eu acho que é muito importante aqui seguir uma brasileira, pesquisadora aqui, que é a Nina da Hora. Ela é bem famosa, assim, que ela trabalha muito nessa questão de viés. E deixa eu ver o que mais. Livro, assim, para quem tá... Assim, livro. ou sites para aprendizado, né? Eu acho que, assim, para redes neurais, né? Tem livro de Deep Learning lá, Ian Goodfellow, se eu não me engano. Ian Goodfellow, isso. É um livro bom. É um livro bem interessante. Eu tenho esse livro. Ele pode ser, assim, para quem está começando, às vezes, um pouco mais difícil. Então, assim, e também para você adquirir um livro, às vezes tem um custo maior, né? Certo. Então, tem alguns sites na internet que explicam um pouco sobre redes neurais, como o Machine Learning Mastery, que eu aprendi muita coisa de redes neurais ali, é bem bacana. Ele tem e-book ali também. Tem o Deep Learning, também tem livro gratuito na internet. Então, tem muito material. Você não precisa gastar dinheiro para estudar. Tem conteúdo gratuito ali que você consegue estudar. E, claro, se você quiser se aprofundar ainda mais, às vezes precisa, né? Gastar um pouco de dinheiro ali. Mas, para você começar, acho que são boas referências. Encerramos. Olá, agora estou com vocês de segunda a sexta, às 19h45, aí na TV da Cidade, com a Palavra Final. De Brasília, Alexandre Garcia. Olá, eu sou Paula Leal, âncora de Oeste Sem Filtro.
Eu estou aqui para convidar você a acompanhar aqui na TV Cidade de Joinville o nosso programa diário. De segunda a sexta-feira, a partir das 17h45. Eu espero você junto com os meus parceiros de bancada. Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Adalberto Piotto, Silvio Navarro e Rodrigo Constantino. Você é nosso convidado. DVA, primeira representante em Santa Catarina da marca BYD. Líder mundial em vendas de veículos eletrificados. DVA BYD. O futuro já começou. Olá, pessoal, voltamos para o nosso último bloco. Bom, continuando com a nossa conversa, Marília, eu tenho mais algumas perguntas com relação ao que a gente viu, tá? Com o avanço do IA, surge sempre aquele papo, né? De preocupações de substituição de empregos. Como é que você vê o papel da IA nesse futuro todo, a IA, ciência de dados no futuro do trabalho? Certo. A IA, a gente tem que ter sempre em mente que ela é só mais uma ferramenta para o nosso dia a dia, né? Ela vem para facilitar o nosso trabalho. E as pessoas que estão envolvidas ali no processo, elas acabam passando por um momento de transformação, né? E elas precisam ser incluídas no processo. Certo. Né, quando a gente está desenvolvendo até uma solução de dados. Muitas delas têm receio de serem substituídas, sim, Tem, né? no existe seu trabalho substituído. Claro. O que a gente precisa ter em mente é que o papel delas não vai ser mais fazer aquele trabalho braçal, aquele trabalho manual que ela estaria fazendo. Então, é uma mudança de mentalidade. O papel dessa pessoa acaba sendo mais estratégico, mais consultivo, ela precisa trabalhar mais num alto nível. Eu sei que, assim, para algumas profissões, às vezes pode acabar tendo essa substituição, mas em outras profissões acaba tendo essa mudança, assim, é uma otimização de tempo para que você possa se preocupar com coisas que são mais, que dependeriam de mais tempo, um papel mais gerencial, algo do tipo, sabe? Eu enxergo dessa forma. Mas eu tenho consciência, assim, que dependendo do que você está trabalhando, principalmente quando você coloca uma IA embarcada, por exemplo, né? IA para a indústria, sim, isso pode acontecer, né? Da botar uma IA dentro da máquina já lá para poder fazer alguma coisa. Nesses casos, infelizmente, né? Aí o cenário é um pouquinho diferente. Entendi. Aí vem mais uma pergunta com relação a esse. Pegando um gancho dessa tua resposta, você acha, então, pelo menos eu penso que seria, né? A IA está mais próxima de democratizar o conhecimento ou concentrar poder na mão de poucos? Certo. Essa vai ser uma discussão. Nossa. Sim. Eu acho que tem dois pontos aí, né? Para quem está em busca de aprender, eu acho que acabou facilitando, sabe? Vai ali no GPT da vida, né? Assim, antes a gente ia direto no Google, ficava caçando conteúdo. Para quem tá procurando aprender ou quer alguma coisa, o processo se tornou mais fácil. Mas, assim, quando a gente olha do ponto de vista de negócio, de empresas, aí é outro ponto, né? Existe, sim, essa concentração de poder e de conhecimento na mão de grandes empresas, né? E às vezes a gente acaba ficando refém deles. Então, acho que o que revolucionou aí, né, com esse modelo do DeepSeek foi justamente a simplificação ali do modelo, deixar um modelo aberto, mais democrático para que outras pessoas possam ter acesso. Né, a esse conhecimento e conseguir rodar ali na sua empresa. Né? Então, do ponto de vista assim, de implementação, eu vejo que deveria se democratizar mais, assim como foi feito lá, com os modelos tradicionais que a gente utiliza, veio da academia, né? Claro. Mas, infelizmente, hoje está concentrado na mão de grandes empresas, né? Tá, né? Tá, daí te pergunto, e que tipo de rotina, você tem alguma rotina, tipo, prática, pessoal tua, que te ajuda sempre a manter atualizada, porque você sempre tem falado
tem procurado ver as coisas. Deu dicas de referências agora há pouco sobre livros, canais, etc. Você tem alguma rotina prática pessoal nesse sentido que te ajuda a manter atualizada nesse campo que, porra, muda sempre, né? Direto, rápido? Sim. Eu tô sempre antenada no LinkedIn, assim, num ponto de vista mais de mercado mesmo, sabe? Entender Certo. como está sendo essa movimentação, como as pessoas estão empregando a IA, ou, de repente, qual que é o conhecimento exigido ali por um profissional de ciência de dados e das outras áreas de dados também, que eu gosto de acompanhar, assim, a evolução desses perfis. Muita gente compartilha conhecimento ali sobre... traz um artigo que acabou lendo, sabe? Então eu gosto muito ali do LinkedIn, assim, que vem num estilo de rede social, né? Que a gente está mais familiarizado ali e acaba pegando um pouco dessas atualizações. Eu gosto de participar de alguns eventos, eu estou um pouco afastada, assim, por conta desse contexto. A gente saiu de uma pandemia, assim, mas eu gosto bastante de participar de eventos, que eu acho que a gente aprende muito. Inclusive foi como eu cheguei, né, tive esse contato aí com a área de dados, então acho que é bem importante. E eu procuro, assim, pelo menos uma vez na semana ali tirar um tempo para estudar, né? Hoje o meu foco de estudo é muito voltado ali para as questões da pós-graduação. Entendi. Mas eu gosto de tirar um tempo ali para, de repente, brincar com um modelo, estudar o conteúdo. Eu gostava muito de estudar estatística no começo, né? Então precisava me dedicar muito ali. Então tinha que tirar um tempo na semana para isso. E uma coisa que é bem legal, que as empresas que eu passei fomentam, que são os fóruns ali onde a gente pode compartilhar conhecimento. Isso é super importante, sim, porque tem aquele conhecimento que a gente busca, mas às vezes aquele que é compartilhado acaba agregando ali, porque tem a experiência da outra pessoa que já passou por um problema que você está passando, e daí você consegue resolver ali com o apoio da pessoa. Então tem esses momentos ali onde o pessoal compartilha o que ele está desenvolvendo, ou às vezes um artigo também que acabou lendo, sabe? É algo que agrega bastante, assim. Normalmente, assim, nas empresas que eu passei, a cada 2 semanas a gente tem uma conversa, assim, nesse estilo, sabe? Tá, aí vem uma pergunta bem pessoal, assim, você tem alguma pessoa ou referência na área de IA que te ajuda, na área de IA com ciência, claro, que te inspirou ou te influencia ou te inspira nessa tua trilha, nessa tua jornada aí? Sim, não são pessoas famosas, eu diria assim, né? Claro. Mas são pessoas que guiaram, assim, o desenvolvimento da carreira. Uma delas é a minha colega de graduação, que é a Vanessa Rolim, que ajudou muito no empoderamento e que eu pudesse, assim, afirmar aquilo que eu sei, sabe? Porque eu estudava muito, mas às vezes eu não me sentia capaz de fazer algo nessa área. Aquela síndrome, dava a sempre síndrome do do impostor. E a Vanessa ajudava muito com isso, além de todo o conhecimento que ela tem, assim, na área, que é fenomenal, né? E a outra pessoa que me impulsionou daí na área de redes neurais, né, Deep Learning, que é a Emily Silva, que ela é uma pesquisadora com foco em visão computacional para Libra, sabe? Então eu tive um processo de mentoria com ela, assim, foi bem bacana. Quando eu estava entrando nessa área, assim, estudando redes neurais, comecei a fazer um projeto ali, ela foi me dando orientações, então ela marcou bastante, assim, minha carreira. E também foi um momento ali que eu entendi que aquilo que eu estou estudando, eu sou capaz, sabe? São esses momentos de validação, assim, são pessoas não famosas que impactaram, assim, são referências. Beleza. Me diga uma outra coisa. Existe algum erro comum que você vê para uma pessoa que está começando a cometer esse erro, o cara está entrando na área, etc., e que daria para evitar de ele essa pessoa cometer esse erro, dando uma boa dica? Você teria uma dica para isso? Erros comuns, assim, eu acho que é pedir ajuda, sabe? Às vezes a pessoa, ela... Tem que pedir ajuda, né? Tem que pedir ajuda, tem que saber... Pedir, né, às vezes a pessoa quer fazer e dizer assim, consegui, mas às vezes tá empacado ali, a pessoa tem que pedir ajuda. Claro. Não adianta, porque fica muito tempo, às vezes, empacado em alguma coisa. Então, acho que esse é um erro bem comum das pessoas que estão começando. Ou aquela pessoa que pede ajuda demais também, né? Tem que saber dosar. Entendi. Porque ela não consegue avançar
se ela não tiver suporte. Então, a pessoa também tem que conseguir se desenvolver. Eu sei que a pessoa que está bem no início de carreira vai precisar de apoio, mas ela precisa também ter uma autonomia para ir em busca do conhecimento, entender os erros que estão sendo gerados e conseguir resolver sozinha. E tem tanta informação disponível, né? Exatamente. Então, tem que saber balancear as duas coisas. Pedir ajuda, mas também ter aquele processo autônomo ali de conseguir seguir num desafio. Viu, pessoal? O que a Marília acabou de dizer é isso. Em caso de dúvida, pressione F1, help, tá? Mas não pressione muito o F1 help, ok? Essa é a mensagem que ela quis dar. Bom, que mais que a gente podia falar? Se fosse para montar uma trilha hoje de estudos, tá? Uma pessoa que quer sair do zero, talvez até um espectador desse nosso programa, o cara, putz, acho que agora é a virada. Eu quero mudar para essa área, IA, consciência de dados. Que trilha? Que tipo de trilha você ia dizer para a pessoa, começa a trabalhar com IA e que não poderia faltar para que a pessoa pudesse seguir essa trilha? Teria que começar aprendendo Python, né? Os primeiros passos de Python. Não tem que ser um super desenvolvedor, né? Mas tem que entender o básico da linguagem de programação. Aprender algumas bibliotecas ali de manipulação de dados, como o Pandas, né? NumPy. Visualização também, né? Como o Matplotlib. O Matplotlib você usa? Eu sou apaixonada pelo Seaborn. Plotly. O Plotly. Isso, Plotly. Porque ele tem você consegue interagir com o gráfico, né? Viu, pessoal? São bibliotecas que se usam em ciência de dados, feitas em Python, claro, para gerar gráficos na tela. Nossa, a Matplotlib é a mais simples. A Plotly, que ela acabou de falar, essa é fantástica. Gera cada gráfico muito bonito. A aparência gráfica de um gráfico que você pede para ele gerar é muito bonito. Sem contar que você consegue interagir ali, né? O Matplotlib gera uma imagem estática. E ali ela é dinâmica, né? Isso, você consegue dar o zoom em alguma coisa. Isso, você pode mexer o mouse e arrastar ela. Se for um espaço, se for uma imagem tridimensional, ela mexe. É verdade. Eu sou apaixonada por essa biblioteca. Plotly. E depois, assim, eu acho que passando por essa parte de visualização de dados, focar um pouco ali na estatística básica, sabe? Entender aí distribuição de dados, testes de hipótese, que é bem importante, assim, por mais testes de hipótese, né? É importante entender. Isso é estatística. Em estatística. Claro. E depois seguir aí com a parte de aprendizado de máquina, né? A estatística eu acho que é a base de tudo. Isso. Eu leciono essa disciplina lá, Introdução à Ciência de Dados. A primeira parte é só estatística, porque tem que saber estatística, entender bem, né? Tem a parte de probabilidade ali, que é um pouquinho mais chatinha, que exige bastante, né? Mas saindo dali, você... a probabilidade é muito reflexivo, né? Você está ali na aula, você tem os exercícios, dá certo. Mas quando você sai assim para aplicar isso na vida real, você precisa pensar muito. Pensar muito. É um exercício. E depois, assim, seguir para aprendizado de máquina mesmo, né? Solidifica ali o que é regressão, o que é classificação... O que é clusterização, que é agrupamento, isso aí. Regra de associação. Isso. Fixou isso. Assim, entender o conceito e entender como avalia também. Né? Porque às vezes a gente vai para um curso básico e aprende apenas uma métrica de avaliação de desempenho. E a gente, na vida real, a gente não pode olhar só para uma métrica, a gente precisa olhar para várias, entender esse conjunto, comparar e falar assim, é esse modelo que vai seguir. Então eu acho que o importante sim é entender o que para que serve, como avalia, como comparar essas métricas. Saiu daí, aí você consegue ir para qualquer outro caminho, sabe? Seguir para processamento de texto, seguir para visão computacional ou qualquer outra área assim que é bem mais aplicada ali, né? Que daí envolve muito a parte de redes neurais, sabe? Aí em redes neurais eu acho que foca ali, né? Entender o básico também. Entender a evolução dos modelos, entender a evolução das arquiteturas, né? Que isso é bem importante, para que você entenda por que hoje a gente fala de grandes modelos, né? Então, essa evolução, assim, por mais que você às vezes não vá montar uma arquitetura do zero, é importante esse conhecimento para que você entenda o que está acontecendo por trás, para não ser só aquele operador que aperta botão. Aperta botão. É isso aí. Aí, temos que falar sobre ética. Tem que te perguntar isso. A gente sempre ouve muito, né? A IA tem que
hoje tem que estar ligado com a ética. Como é que você enxerga isso no contexto agora também a ética na ciência de dados? Uhum. Bom, é um desafio enorme, né? Que a gente precisa estar antenado. Eu acho que assim, de desafio a gente tem toda essa questão aí, né, de anonimato, a parte de tratamento dos dados. Na parte de você, por exemplo, você não pode treinar hoje, né, a gente sabe que GPT utilizou muito conteúdo que a gente tem disponível na internet. Certo. Mas a gente não tem, quando a gente está criando um modelo, a gente tem que tomar cuidado para não pegar dados indevidos ali, né? Dados que, por mais que está público, a gente tem que tomar cuidado que não é bem assim, né? A gente precisa utilizar dados da empresa, dados que são, né? A gente tem o domínio de conhecimento Entendi. ali. Então, acho que esse é um desafio. A questão das fake news, eu acho que virou, né? A IA virou ferramenta para fake news. Virou. E é algo bem complicado, assim, que é algo que a gente precisa tratar também, né? É meio difícil, mas é algo que a gente precisa ter atenção. E a parte de discriminação, sabe? A parte de você ter uma representatividade de um conjunto. Eu acho que é muito perigoso. E, assim, eu sei que a gente tem que tomar um certo cuidado com questões políticas, mas, infelizmente, eu acho que quando a gente está trabalhando com IA, a gente o cientista de dados, pelo menos, eu acho que ele tem que ser politizado ali, porque o que ele está fazendo, às vezes, vai impactar uma minoria da população, sabe? E normalmente vai impactar negativamente, sabe? Entendi. Então, acho que tem que ter muita consciência social, né? Entendi, ali no entendi. que ele está fazendo. E aí, para a gente fechar, se você pudesse deixar uma mensagem, tipo, para uma pessoa que está assim, desanimado, até começou com esse processo de aprendizado, mas ela está, mas não está legal, não estou entendendo. O que você poderia dar de dica para a pessoa tentar reacender essa chama de obter conhecimento, de tentar até mudar de carreira, né? Fazer o switch da carreira e tal? Olha, isso essa é algo bem interessante, porque eu já, assim, acho que eu e vários colegas de profissão, né, já passaram por isso uma série de vezes, assim, porque às vezes a gente empaca, não tem jeito, né? E eu acho que a gente tem que ter persistência, né? Por mais que tá empacado ali, tem que ter persistência, mas eu acho que a gente pode buscar por referências. Entendi. Que normalmente essas referências, né, acabam te trazendo força, porque quando tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tenta se ajudar. Claro. Então, eu acho que ter essas referências, ter esses grupos de apoio são muito importantes bom, para que você se mantenha ali com ânimo na profissão e consiga seguir adiante. Então, o segredo eu acho que é não desistir, porque chega uma hora que dá aquele estalo e você consegue seguir adiante, sabe? Entendi. Bom, penso que podemos encerrar. Marília, foi incrível conversar com você. Obrigado por você compartilhar aí teus conhecimentos, teus insights aqui com a gente. E para quem está ouvindo e acompanhando o Mente Artificial, para mais conversas como essa, continue ligado. Mais episódios virão, tá? Sempre vamos procurar trazer para você coisas assim mais instigantes no mundo da inteligência artificial. Até a próxima.